Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Na Eucaristia encontramos o sustento para seguir Jesus no caminho do serviço fraterno, em meio às provações da vida. Discípulos missionários, queremos semear os frutos da justiça e da paz, sem ambicionar honrarias. Peçamos ao Senhor que nossa prática religiosa nunca se confunda com a busca de prestígio e poder. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Conforme a divisão clássica da obra de Marcos, o evangelho desta liturgia já pertence à segunda parte, marcada pelo aprofundamento da catequese de Jesus sobre sua identidade de Filho de Deus e as exigências que seu seguimento comporta. É um texto também dividido em 2 partes, delimitadas pela dimensão espacial. A primeira transcorre no caminho, enquanto o cenário da segunda é a casa. Na perspectiva de Marcos, caminho e casa são os lugares privilegiados da experiência cristã. O caminho significa instabilidade, dinamismo, denotando a natureza missionária da Igreja e a necessidade de estar sempre em saída. A casa significa a necessidade das relações fraternas e sinceras que devem marcar a vida da comunidade. É o lugar da acolhida, da compreensão e da vivência do amor. A incompreensão de Pedro após o primeiro anúncio da paixão foi um alerta para Jesus. Os discípulos ainda não tinham compreendido quase nada da sua identidade e do seu projeto, o reino de Deus. Logo, era necessário estar sozinho com eles, isolados das multidões, para reforçar o ensinamento. É nesse contexto que Jesus faz o segundo dos 3 anúncios da paixão. Os discípulos não aceitavam um Messias sofredor, porque esperavam um que fosse poderoso e guerreiro. A repetição de um ensinamento é sinal da sua importância e, ao mesmo tempo, da dificuldade de compreensão dos destinatários, como se verificava nos discípulos. Eles não compreendiam nem tinham coragem de perguntar, preferindo, covardemente, conversar entre si sobre as próprias aspirações. Jesus, todavia, conhecia-os bem e sabia o que pensavam. Por isso, ao chegar à casa, perguntou-lhes, apenas por protocolo e como forma de denúncia irônica, o que tinham discutido.
A discussão sobre quem é o maior revela ambição e sede de poder. Alimentam rivalidades, coisas incompatíveis com a lógica igualitária do reino de Deus. O próprio silêncio deles diante de Jesus denuncia a incoerência. Para contornar a situação, Jesus senta e chama os 12 para perto de si. Gestos que recordam sua condição de mestre, o único que poderia reivindicar grandeza naquele grupo. Com isso, convida os discípulos a renovar a vocação originária, corrompida pelas pretensões de poder e ambição que estavam alimentando. Assim, ele mostra um caminho oposto, ensinando que só há um modo de ser o primeiro na comunidade, fazendo-se o último, sendo o servidor de todos. Jesus deixa claro, portanto, que o serviço é o primeiro sinal distintivo do seu discipulado. Trata-se de um serviço motivado pelo amor, desinteressado e universal. Com o gesto de pegar a criança, abraçá-la e colocá-la no meio, Jesus recorda que as pessoas mais vulneráveis e necessitadas devem ser as primeiras destinatárias da atenção e dos cuidados dos seus discípulos servidores. Na época, a criança era sinônimo de incapacidade e inutilidade, tanto na cultura semita quanto na greco-romana. Jesus, no entanto, vê com outros olhos. A criança é sinal de pequenez, imagem de todas as pessoas necessitadas, mas também simboliza a capacidade de aprendizagem, tão necessária para o discipulado. Com esse exemplo concreto, ele aponta para os discípulos de todos os tempos que têm prioridade no reino de Deus. Todas as pessoas vulneráveis e marginalizadas, representadas pela criança. Acolher essas pessoas é acolher a Ele mesmo e ao Pai, que o enviou. Oremos. Ó Jesus Mestre, atravessas a Galileia, focado na tua missão de libertar os oprimidos. Teus discípulos, ao invés, estão preocupados em saber qual deles é o maior. Esclareces que, na tua comunidade, maior é o que serve a todos. Dá-nos a graça de entender e praticar tuas sábias exigências. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.